E aí, pessoal, tudo bem? Para mais um mergulho profundo aqui no Chico Responde Podcast. Hoje, na série Resumo Cast, a gente vai desvendar a história de um cara incrível, um ícone brasileiro, o Chico Xavier. Ah, o Chico, uma figuraça, né? Com certeza. E o vídeo do canal Fatos Desconhecidos que a gente vai analisar hoje, ele traz cada detalhe da vida do Chico, sabe? Vai além daquela imagem do médium, do cara bonzinho, sabe? Você sabia que ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz? Nobel da Paz. E que ele, mesmo tendo psicografado mais de 450 livros, se aposentou com salário de datilógrafo. Caramba! É isso que a gente vai desvendar hoje. Vamos descascar as camadas da história do Chico Xavier. Bem-vindo ao Chico Responde Podcast, onde respondemos com base nas obras de Chico Xavier. A cada episódio, ensinamentos do Mestre Chico são relembrados. Para a gente entender melhor essa trajetória, a gente precisa mergulhar no contexto do espiritismo kardecista, né? Uma doutrina que chegou no Brasil lá no século XIX. Século XIX, E que tem como base a crença na reencarnação, na comunicação com os espíritos, né? É bem interessante como o espiritismo kardecista se mistura com a cultura brasileira, né? Apesar de ter raízes no cristianismo, ele dialoga com outras crenças, né? Cria um sincretismo bem peculiar. Total. E o Chico Xavier, dentro desse contexto, ele se torna uma figura central, né? Um dos maiores expoentes do espiritismo no Brasil e no mundo. Mas, antes da gente ir para a mediunidade, vamos voltar no tempo. Vamos conhecer a infância do Chico. Que foi marcada por grandes desafios, né? Ele nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, uma família humilde e numerosa. Ele era um dos 9 filhos, né? E a vida não era fácil. Não, e para piorar, né? Aos 5 anos, ele perde a mãe e é criado por uma madrinha que, pelos relatos, era bem severa. Nossa. Inclusive, o vídeo menciona que ela o vestia com roupas femininas porque acreditava que ele estava possuído pelo diabo. Caramba, que situação. Difícil imaginar o que ele passou, né? É, realmente. Mas em meio a todas essas dificuldades, o Chico já demonstrava uma sensibilidade diferente, né? Ele falava que conversava com o espírito da mãe e encontrava conforto nas palavras dela. É tocante isso, né? Como a fé, o contato com o espiritual se manifestava desde cedo na vida dele. Inclusive, aos 4 anos, ele tem a primeira experiência mediúnica, embora não entendesse direito o que estava acontecendo. Que experiência, né? Mesmo sem entender dessa vivência, com certeza plantou uma sementinha ali, né? Que floresceria mais tarde. Total. Falando nisso, você mencionou que a madrinha vestia ele de menina, né? Será que isso contribuiu para os questionamentos que ele enfrentaria mais tarde sobre a sexualidade? Olha, essa é uma pergunta interessante, mas o vídeo não se aprofunda nesse aspecto da vida dele. Quem sabe a gente explora isso em outro episódio, né? Buscando mais informações em outras fontes. Mas, voltando à infância do Chico, ele teve poucos anos de estudo formal, né? Precisou trabalhar desde cedo para ajudar a família. E mesmo com tantas dificuldades, o Chico demonstrava uma inteligência notável, né? O vídeo menciona um episódio que aconteceu quando ele tinha 12 anos, que ele participou de um concurso de redação sobre o centenário da independência do Brasil. Olha só. E ele ganhou menção honrosa. Caramba. Pois é. E aí tem um detalhe interessante. O Chico confidenciou para o professor que a redação tinha sido ditada por um homem do outro mundo. Que incrível, como a mediunidade já se manifestava, né? Parece um prenúncio, né? Do que viria a ser a trajetória do Chico. Com certeza. E por falar em mediunidade, como ele se conectou com o espiritismo kardecista. Então, o primeiro contato aconteceu quando uma das irmãs do Chico passou por um processo que, na época, eles chamavam de obsessão espiritual. A família, buscando ajuda, encontrou um casal de espíritas que usava os ensinamentos de Allan Kardec, né? Para auxiliar pessoas em sofrimento. Para quem não está familiarizado, essa obsessão espiritual no espiritismo se refere a um processo de influência negativa de um espírito desencarnado sobre uma pessoa viva, né? Que pode causar vários problemas, inclusive de saúde. E foi nesse contexto que o Chico teve contato com obras importantes da doutrina, como o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, né? Exatamente. E a partir daí, ele se aprofunda no estudo da doutrina espírita e começa a desenvolver a mediunidade de forma mais consciente, né? Culminando na fundação do Centro Espírita Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo, aos 17 anos. Que momento crucial, né? A partir daí ele começa a realizar suas atividades mediúnicas publicamente, incluindo a psicografia, que inicialmente se manifestava com mensagens de espíritos anônimos. Mas essa história da psicografia é um capítulo à parte, né? Cheio de nuances e questionamentos. E é sobre isso que a gente vai conversar na próxima parte do nosso podcast. Combinado. Pois é, a gente tá falando da psicografia, né? E ela começou com mensagens de espíritos anônimos, mas logo tomou um rumo, digamos, mais literário. Literário, Quando ele passou a psicografar poemas assinados por grandes nomes da literatura. Imagina só a repercussão, né? Como se um portal para o passado estivesse abrindo ali, né?
permitindo que as vozes dos poetas já falecidos ecoassem através do Chico. É realmente muito intrigante. Mas aí surge a grande questão. Quem era o verdadeiro autor? O Chico, o médium? Ou os espíritos dos poetas? E essa dúvida também perturbava o próprio Chico, que buscava entender esse fenômeno da psicografia e qual era o papel dele nesse processo. O vídeo menciona que ele chegou a procurar o jornal Espírita Aurora, do Rio de Janeiro, para expor as suas inquietações sobre a autoria das mensagens. E qual é a resposta do jornal? Imagino que naquela época isso devia causar um rebuliço danado, né? Afinal, era algo totalmente fora do comum. E a resposta do diretor do jornal, Inácio Bittencourt, foi: olha, Chico, não vejo o problema em publicar os textos com seu nome, já que não tem como comprovar a autoria dos espíritos. Isso faz sentido. A espiritualidade deveria guiar o processo. E a partir daí, F.C. Xavier começou a assinar poesias em diversas publicações, né? Jornais e revistas importantes da época, tipo o Jornal das Moças, o Suplemento Literário de O Jornal, ambos do Rio de Janeiro. E a fama do Chico já ultrapassava as fronteiras do Brasil, né? Ele chegou a ter poemas publicados no Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro, editado em Portugal. Olha só. Incrível como a mediunidade dele ganhava reconhecimento internacional. E nesse contexto de crescente popularidade, o Chico conhece o seu guia espiritual, Emmanuel. Isso. Uma figura fundamental na trajetória dele. Conta pra gente um pouquinho sobre esse encontro. Então, o Emmanuel se apresentou ao Chico em 1931, durante um momento de descanso do médium. Segundo o relato do Chico, o Emmanuel vestiu uma túnica parecida com a dos padres e questionou a decisão dele de usar a mediunidade para divulgar o Evangelho de Jesus. E o Chico, com a convicção que ele tinha, né, confirmou a sua missão. A partir daí, o Emmanuel se torna o mentor espiritual dele, né, orientando e acompanhando ele nessa jornada. E é importante lembrar que, segundo Chico, Emmanuel já tinha tido várias encarnações, inclusive no Brasil. Uma delas como o jesuíta Manuel da Nóbrega. Olha só. Figura importante na história do país. Imagina a bagagem espiritual que o Emmanuel trazia, né? É muita história, né? E com o apoio do Emmanuel, a mediunidade do Chico se expande ainda mais. Ele começa a psicografar poemas assinados por grandes nomes da literatura brasileira e portuguesa, como Castro Alves, Olavo Bilac, Guerra Junqueiro, Casimiro de Abreu, entre outros. Uau! E esses poemas foram reunidos no livro Parnaso de Além Túmulo, publicado em 1972 pela Federação Espírita Brasileira. Uma obra que causou grande impacto, né, despertando a curiosidade de muitos e a crítica de outros. Sem dúvida. É fascinante pensar na possibilidade desses poetas do passado se manifestarem através da psicografia do Chico. Mas, ao mesmo tempo, entendo que essa ideia gera controvérsias, né? Questionamentos. Claro, as críticas eram inevitáveis, principalmente vindas da Igreja Católica, que na época tinha grande influência na sociedade. O vídeo menciona o padre Júlio Maria, que usava o seu jornal para atacar o Chico, acusando ele de mistificação. Imagina a pressão que ele sofria. Ser acusado de charlatanismo por uma instituição tão poderosa como a Igreja Católica devia ser muito difícil. Mas o Chico, com a fé inabalável e o apoio do Emmanuel, superou essa fase e continuou a sua missão, né, de divulgar a doutrina espírita. Com certeza. E essa missão se concretizou de uma forma muito grandiosa através da psicografia de livros, né? O Chico se propôs a psicografar 100 livros, mas acabou superando essa meta em quase 5 vezes. Caramba! Uma produção literária impressionante que aborda temas como a vida após a morte, reencarnação, a evolução espiritual e a importância do amor ao próximo. E o mais incrível é que o Chico nunca se beneficiou financeiramente com as obras dele. Ele doou todos os direitos autorais para instituições de caridade. É um gesto de desapego material que o torna ainda mais admirável, né? Sem dúvida. Mas a trajetória do Chico não foi só de glórias e reconhecimento, né? Ele também enfrentou polêmicas, como o caso do sobrinho, o Amaury Xavier, que afirmava que as psicografias eram falsas. Uma acusação que abalou a imagem do Chico e dividiu opiniões. Que situação delicada, né? Imagina o impacto que essa declaração teve na época. Mas, apesar das polêmicas, o Chico nunca se deixou abalar e continuou sua missão até o fim da vida. E essa vida, tão rica em experiências e ensinamentos, chegou ao fim em 2002, quando o Chico faleceu aos 92 anos. O Brasil inteiro lamentou a perda daquele que foi considerado um dos maiores médiuns de todos os tempos. E o legado dele de amor, compaixão e fé continua inspirando milhões de pessoas até hoje. Mas e aí, como a mídia tão ávida por histórias sensacionalistas, lidou com a figura do Chico? Será que ele realmente nunca lucrou com a mediunidade? Vamos descobrir na última parte do nosso podcast. A gente está falando na parte anterior sobre o Chico e dinheiro, né? Muita gente se pergunta se ele realmente nunca lucrou com a mediunidade. Principalmente com tantos livros que ele psicografou. Pois é, uma pergunta que muita gente faz, né? Considerando o sucesso dos livros, a fama do Chico, o vídeo inclusive menciona uma acusação feita por um jornal americano, o National Examiner,
dizendo que ele tinha enriquecido com a venda dos livros, acumulando mais de 20 milhões de dólares. Nossa, lembra dessa história? A revista Manchete aqui no Brasil republicou a notícia com aquele título sensacionalista Secretário dos Fantasmas. Mas me corrija se eu estiver enganado, o Chico nunca se pronunciou sobre essas acusações, né? Não. Quem se manifestou foi a Federação Espírita Brasileira, que na época editava grande parte dos livros do Chico. O então presidente da FEB, Giovanni Borges de Souza, mandou uma carta para a Manchete afirmando que os direitos autorais e a remuneração pelas obras eram totalmente destinados à caridade. Faz sentido. E pelo que eu lembro, outras editoras que publicavam obras do Chico também se posicionaram, né? Confirmando a doação dos direitos autorais para tornar os livros espíritas mais acessíveis. Isso aí. A postura do Chico em relação ao dinheiro sempre foi de desapego. Ele se sustentava com o salário de datilógrafo e recusava presentes, heranças, direcionando tudo para ajudar quem precisava. Um exemplo de como a generosidade e a simplicidade podem andar juntas, né? E falando em simplicidade, o vídeo também relembra a participação do Chico em programas de televisão, como o famoso Pinga Fogo, da TV Tupi. Ele conquistou o público com a serenidade e a sabedoria ao falar de temas complexos, como a vida após a morte. É verdade, a primeira aparição dele no programa em 1971 foi um marco, né? Atingiu 35 pontos de audiência, um número altíssimo para a época. É muita gente assistindo. O Chico respondia às perguntas dos entrevistadores com a mesma humildade e carisma que ele demonstrava no dia a dia, e isso cativou o público. O sucesso foi tão grande que ele participou de uma segunda edição do programa no mesmo ano, batendo o recorde histórico de 86% de audiência. É impressionante como ele conseguia se conectar com as pessoas, independente da crença. Impressionante mesmo. E essa capacidade de conexão ia além das palavras. Lembro de um trecho do programa em que o entrevistador pergunta para o Chico o que os benfeitores espirituais pensavam da situação política e social do Brasil na época. Anosmo. E qual foi a resposta? Ele respondeu que a situação era digna e encorajadora, destacando que a democracia brasileira estava protegida por forças que impediam a intromissão de ideologias extremistas. Interessante como ele, mesmo sem se envolver diretamente com política, demonstrava uma fé inabalável no futuro do Brasil, né? Essa fé, junto com a postura ética, a generosidade, o trabalho incansável dele em prol do próximo, transformaram ele num ícone nacional. O Chico Xavier transcendeu as barreiras religiosas, se tornou símbolo de amor, compaixão e esperança para milhões de brasileiros. É verdade. A morte dele em 2002 comoveu o país inteiro, né? Mais de 100 mil pessoas compareceram ao velório em Uberaba, Minas Gerais. O cortejo fúnebre foi acompanhado por uma multidão emocionada. É comovente ver o impacto que ele teve na vida de tanta gente. Sem dúvida. O Chico Xavier deixou um legado inestimável, inspirando a gente com a simplicidade, a bondade e a fé inabalável na vida após a morte. A história dele nos convida a pensar sobre a importância da caridade, da compaixão, da busca por um mundo mais justo, mais fraterno. É isso aí. Chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no Chico Responde Podcast. Esperamos que vocês tenham gostado dessa viagem pela vida e obra do Chico Xavier. Fica o convite para conhecerem mais sobre esse grande brasileiro. Os ensinamentos dele continuam mais relevantes do que nunca. E para quem quiser se aprofundar, a gente recomenda o livro As Vidas de Chico Xavier, do Marcel Sotomayor, e o documentário 100 anos com Chico Xavier. Um abraço fraterno a todos e até o nosso próximo mergulho. Você gostou do vídeo? Sua opinião é muito importante. Você pode comentar agora? Curta o vídeo, é de graça e nos apoia a chegar a mais pessoas. E que tal encaminhar esse vídeo para sua tia, seu pai, seus amigos no WhatsApp agora?